Bem-vindos à nossa sala de estudos. Nós estamos fazendo uma série de ministrações sobre os dons do Espírito Santo. Concluímos agora, no último estudo, sobre a lista de Romanos capítulo 12, e agora nós vamos começar uma sequência de estudos em 1 Coríntios capítulo 12, que é uma outra lista de dons. Nós convidamos que você nos acompanhe, guarde, multiplique, convide outras pessoas, envie o link para que outros possam ser instruídos sobre os dons. Eu vou ler 1 Coríntios 12, no verso 8, que diz assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Esse dom que nós vamos ministrar agora é a palavra de sabedoria. O dom de sabedoria, o dom dado pelo Espírito Santo, capacita certas pessoas no corpo de Cristo para sondarem a mente do Espírito Santo, de modo que vão receber o conhecimento sobre como aplicar esse conhecimento às necessidades das pessoas. O conhecimento, o dom do conhecimento, revela, e a palavra de sabedoria aplica, orienta, aterriza, diz como fazer. Se a palavra de conhecimento que nós vamos ver mais adiante, ela sonda os mistérios do conhecimento de Deus, traz à luz coisas que estão ocultas, a palavra de sabedoria, ela aplica, ela diz como que a pessoa deve viver. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, uma palavra de sabedoria dá direção para a pessoa, orienta como ela deve agir. Às vezes a pessoa recebe, por exemplo, uma palavra profética, mas ela vai precisar também de sabedoria, como aplicar, como viver aquilo que ela recebeu da parte de Deus. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria natural, aquela que é adquirida através do ensino, de estudos, sabedoria prática, muitas pessoas são muito práticos na vida, como resolver problemas, que nós reportamos como alguma coisa importante. Mas a sabedoria de Deus, ela só vem quando nós pedimos. Eu te convido a abrir comigo as Escrituras em 1 Reis capítulo 3, versos 5 e 28. Versículo 5 diz assim: em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e retidão de coração diante da tua face. Mantivestes para com ele esta grande bondade, e lhe destes um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, Senhor, meu Deus, se tu me fazes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolhestes, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? E no versículo 10 diz: estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. 11. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento, pediu sabedoria para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu, eis que lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Então nós vemos que sabedoria é algo que se deve pedir. Salomão, filho de Davi, vai substituí-lo, ainda criança, no governo, e poderia ter pedido riquezas, poder, mas ele pede sabedoria para governar. E você vai ler que toda a vida de de Salomão foi marcada por sabedoria. Ainda em 1 Reis 3, 28 diz:
Todo o Israel ouviu a sentença que o rei tinha proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ali é o caso de duas mulheres requererem a maternidade de uma mesma criança. E você lê nos versículos anteriores que Davi propõe então que a criança seja cortada no meio e que se desse metade para cada mãe. A mãe verdadeira abdicou e diz: não, então não quero que corte a criança, que a outra fique com a criança. E Salomão manda entregar a criança para essa mãe que abdicou. E o povo então viu que ali havia um espírito excelente de sabedoria para governar. Também no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ele lhe será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A sabedoria é algo que todos nós podemos e devemos pedir a Deus, porque nós todos temos desafios grandes na vida, desafios no reino de Deus, obras para serem realizadas. Querer realizar muitas vezes está em nós, mas não o realizar em si. Algumas pessoas têm grandes sonhos, recebem uma direção de Deus, mas eles não aplicam sabedoria. Acham que as coisas precisam ser feitas de qualquer jeito ou abruptamente. Precisam sempre se aconselhar com quem tem o dom de sabedoria. Ideias boas, projetos bons e até ministérios carecem realmente de um espírito de sabedoria. Em 1 Coríntios 2:1 diz que Paulo não quis levar a mensagem do Evangelho aos coríntios pela sabedoria humana, mas ele levou a mensagem do Evangelho aos coríntios pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus. Então, o dom da sabedoria é uma ferramenta que concede edificação ao corpo de Cristo. A palavra de sabedoria pode aparecer junto com outros dons. Na palavra de profecia, Deus fala que quer usar alguém como mestre na igreja, por exemplo. Como fazer isso? Como a sabedoria de Deus pode orientar pessoas na arte do ensino. Às vezes a pessoa tem um bom conteúdo. A sabedoria vai ser como passar, transmitir, como a arte pedagógica daquela pessoa. Então, a sabedoria em todos os instrumentos, todos os ministérios, ela é fundamental. A palavra de sabedoria dá uma mente prática, pode-se dizer que é um solucionador de problemas. Quem tem sabedoria, ele orienta as pessoas como resolver um problema na prática. Não são com mistérios, e bem orienta como economizar, orienta como aplicar, como distribuir, como fazer as coisas de uma maneira muito proveitosa. Ainda em Tiago, capítulo 3, versos 13 até 18 diz: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua conduta. Se pelo contrário vocês têm um coração, inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Verso 17. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria que é do alto, que é o dom espiritual, que nós vemos em Tiago 3,17, ela é pura. Ou seja, ela não é dolosa, ela não tem maldade, ela não tem o objetivo de tirar nada da pessoa. Ela é pacífica, ela não visa confusão, ela visa solucionar problemas. Gentil, delicada, amigável,
quer favorecer a outra pessoa, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, esta sabedoria que nós estamos falando, ela se aplica a todas as áreas da vida. A vida comum do lar, a educação de filhos, a administração de finanças, aos projetos missionários, aos sonhos que você tem para realizar em Deus. Às vezes uma pessoa recebe uma palavra de Deus e ela já quer automaticamente fazendo aquilo, com radicalismo. Precisa se aconselhar com uma pessoa sábia. Ou que é a conversão do... um membro da família se converteu, que é a conversão de todos na hora e age com rigor, querendo bem, mas a forma errada. Então, quando alguém vai buscar um aconselhamento de uma pessoa sábia, ela vai dizer como alcançar aquilo, porque a sabedoria ela é pacífica, ela não é agressiva nem impositiva, e ela ajuda muito a solucionar problemas. Todos os lares, todas as casas, todos os ministérios precisam pedir. Particularmente, está dentro da minha oração diária, todos os dias pedir: Deus, me dá uma porção de sabedoria para o dia de hoje. Deus te abençoe, te aguardamos na nossa próxima sala de estudos, continuaremos na listagem de 1 Coríntios capítulo 12.